Então, gente, estamos vendo os morfemas e vimos que os morfemas são aqueles pedacinhos da palavra escrita. Os fonemas são os pedacinhos da palavra falada, né? Fonema é som. Os morfemas são os pedacinhos da palavra escrita. Cada palavra, como nós já vimos nos vídeos anteriores, é composta com vários pedacinhos em que cada pedacinho tem a sua função, o seu significado. Então, um pedacinho da palavra escrita tem a função de dar o plural, o outro pedacinho da palavra escrita tem a função de mostrar em que tempo o verbo está conjugado ou em que modo o verbo está conjugado e assim por diante. Hoje eu coloquei aqui no quadro 2 pedacinhos de palavras que são, até certo ponto, entre aspas, é claro, insignificantes. Insignificantes por quê? Porque eles não trazem propriamente um significado ali dentro daquela palavra, mas eles têm uma função, cada um deles, e uma função até certo ponto importante, porque se assim não fosse, não existiria aquele pedacinho da palavra. Mas, por outro lado, embora eu diga que eles são, entre aspas, insignificantes, eles também são muito importantes. E por quê? Porque justamente por eles serem insignificantes ou serem esquecidos pela gente, volta e meia esses 2 morfemas caem em concurso ou antigamente até em vestibular. Em vestibular eu não tenho mais visto, assim, se algum de vocês já viu cair em vestibular ou até mesmo no Enem, coloquem aí no comentário. Mas em concurso cai bastante, podem colocar também nos comentários, tá? Quais são esses 2 morfemas ou, numa linguagem mais didática, esses pedacinhos de palavra? Então, a gente tem aqui no quadro, são o tema e a vogal e consoante de ligação. Então, tanto o tema, o morfema chamado tema, quanto o morfema chamado vogal de ligação ou consoante de ligação, em geral as gramáticas, ou até nas aulas de português, ou até a gente mesmo, tende a deixar de lado. Mas não se deve, porque chega na hora do concurso, às vezes uma questão tão fácil como essa, o candidato acaba errando. E como eu sempre digo, concursos muito concorridos, por uma questão, o candidato já fica lá atrás de 100, 200 candidatos, ou até mais em alguns, né? Então, assim, vamos ver o que é o tema. O tema nada mais é que o radical mais a vogal temática. A gente já estudou nos vídeos anteriores a respeito da vogal temática, então a gente tem condições de identificar rapidamente o tema. Aqui, na palavra amarei, tá? Eu coloquei aqui a palavra amarei. Então, qual é o radical da palavra amarei? A palavra amarei, a gente já está vendo que é um verbo, o verbo amar, e o radical do verbo amar é am. A vogal temática aqui do verbo amar, como o verbo amar está na primeira conjugação, a vogal temática é a letra A. Então, a vogal temática. Aqui é só a desinência de pessoa, tempo e modo. Então, não vamos entrar naquilo ali. Então, como o tema é o radical mais a vogal temática, eu tenho aqui o radical, eu tenho aqui a vogal temática. Então, qual é o tema?
o tema é ama. Aqui nós temos o tema, tá? Então, o tema da palavra amarei é ama, ok? Vamos continuar, então. Vamos ver o que é uma vogal de ligação ou mesmo uma consoante de ligação. A vogal de ligação ou a consoante de ligação nada mais é que um elemento da palavra sem nenhum valor. Mas para que ele serve se ele não tem nenhum valor? Não tem nenhum valor ali como indicativo de conjugação, de plural, de pessoa, né? Então, aparentemente, ele não tem nenhum valor, mas ele tem uma função. Qual é a função dele? Facilitar a pronúncia. Então, por exemplo, na palavra capinzal, qual é a função dessa consoante aqui? Facilitar a pronúncia, ligando a palavra capim com o sufixo al, né? Então fica capinzal. Facilita a pronúncia porque se nós tivéssemos que dizer capinhal, né, seria bem mais difícil. Então, capinzal. Isso, gente, nós estudamos lá na linguística, que não vem ao caso aqui, né, porque não é aula de linguística, é aula de língua portuguesa, que esses fenômenos de facilitação da pronúncia, eles vão ocorrendo naturalmente através dos falantes daquele idioma, naturalmente no decorrer do tempo, que podem ser décadas, podem ser séculos, né? E quem sabe até podem ser até milênios, né? Então vamos continuar. Gasômetro. Esse O aqui nada mais é que uma vogal de ligação, porque ficaria mais difícil ou desconfortável dizer gasômetro. Então, gasômetro, né? Coloca aquele O ali, aliás, gasômetro não. Ficaria mais difícil se nós disséssemos gasmetro. Então, gasômetro ali facilita bem mais, tá? Esse fenômeno de facilitação, volto a dizer, ocorre naturalmente ao longo do tempo pelos próprios falantes, sejam eles instruídos ou não. É um fenômeno natural. E depois eu coloquei mais um exemplo aqui, mais próximo de nós, cafeteira. Esse T aqui também é uma consoante de ligação, senão nós teríamos que dizer cafeeira. Cafeteira foi um fenômeno que ocorreu naturalmente e acabamos colocando nós, usuários do idioma, aquela consoante ali naquela palavra para facilitar, tá? Então, por hoje é isso. Eu queria conversar com vocês sobre o tema e sobre a vogal de ligação e a consoante de ligação, que também são morfemas importantes e que caem nos concursos, ok? Então, por hoje é isso. E na próxima aula a gente vai ver os afixos, ou seja, os sufixos e os prefixos, tá? E nos próximos vídeos ainda vamos fazer exercícios de todos esses morfemas que nós estudamos até aqui, ok? Então, até o próximo vídeo.